Vocês já passaram por uma situação onde descobriram que tinham um poder que ninguém imaginava? Onde uma humilhação se transformou na maior reviravolta da sua vida? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo no aniversário de 70 anos da minha sogra. Eu pensei que era só mais uma festa de família, mas acabou sendo o dia que mudou completamente o rumo da minha vida e da vida de muita gente. O que eu descobri naquela noite sobre a herança do meu falecido sogro foi tão chocante, que até hoje, algumas pessoas da família não conseguem olhar na minha cara. Fiquem até o final porque essa história tem uma reviravolta que vocês nunca vão esquecer. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Eu estava ansiosa para ir no aniversário de 70 anos da minha sogra, Margaret Thompson. Tinha sido um ano difícil para a família desde que meu sogro, Robert Thompson, havia falecido 6 meses antes. Ele era uma pessoa incrível, sempre me tratou como uma filha de verdade desde o primeiro dia que conheci meu marido, David. Robert era daquelas pessoas que iluminavam qualquer ambiente, sempre com uma história engraçada para contar, sempre preocupado em fazer todo mundo se sentir bem-vindo. A morte dele tinha deixado um vazio enorme na família, especialmente para Margaret. Ela ficou muito abalada, muito fechada, diferente da pessoa extrovertida que sempre foi. Por isso, quando ela decidiu fazer uma festa grande para comemorar os 70 anos, todos ficamos felizes. Era um sinal de que ela estava tentando seguir em frente, que queria reunir a família novamente. Eu me preparei com muito carinho para a festa. Comprei um vestido azul marinho que achei elegante e apropriado para a ocasião. Não era nada extravagante, mas me sentia bem nele. Fiz o cabelo num salão de beleza da região, um penteado simples mas arrumado. Escolhi uma joia discreta que Robert tinha me dado no meu aniversário anos atrás. Um colar de pérolas pequenas que ele disse que combinava com meu sorriso. David estava trabalhando até tarde naquele dia, então combinamos de nos encontrar diretamente no clube onde seria a festa. O Riverside Country Club era um lugar tradicional da cidade, onde a família Thompson sempre realizava eventos importantes. Era um lugar bonito, com jardins bem cuidados e salões elegantes que respiravam história e tradição. Quando cheguei no clube, já tinha bastante movimento. Valets estavam estacionando carros importados, pessoas bem vestidas entravam e saíam do saguão principal. Reconheci alguns rostos, tios, primos, amigos da família que eu conhecia das reuniões de Natal e outras ocasiões especiais. Todos pareciam animados, conversando alto, rindo, criando aquela atmosfera festiva que caracteriza celebrações importantes. Entrei no saguão principal procurando David com um olhar. O salão estava lindo, decorado com flores brancas e douradas, as cores favoritas de Margaret. Havia mesas redondas espalhadas pelo ambiente, cada uma com arranjos florais elaborados e toalhas de linho impecáveis. Uma banda de jazz tocava suavemente no canto do salão, criando uma trilha sonora sofisticada para a ocasião. Vi Margaret do outro lado do salão conversando com um grupo de amigas próximas. Ela estava linda, usando um vestido de seda cinza e joias que Robert tinha dado para ela ao longo dos anos de casamento. Apesar da elegância, eu percebia que seus olhos não tinham mais aquele brilho de sempre. A tristeza ainda estava ali, disfarçada por sorrisos educados e conversa social. Me dirigi até ela para cumprimentá-la e desejar feliz aniversário. Levava comigo um presente que tinha escolhido com muito cuidado, um álbum de fotos da família que eu havia montado ao longo dos últimos meses, com imagens de Robert e momentos especiais que tínhamos compartilhado. Achei que seria uma forma carinhosa de homenagear a memória dele. Quando me aproximei do grupo onde Margaret estava, as conversas foram diminuindo gradualmente. As amigas dela me olharam de cima a baixo com aquele olhar avaliativo que mulheres de sociedade dominam tão bem. Cumprimentei todas educadamente esperando minha vez de falar com Margaret. Foi então que ela se virou para mim, e pela primeira vez desde que cheguei, nossos olhos se encontraram diretamente. O que vi naquele olhar me gelou por dentro. Não era tristeza, não era cansaço da festa. Era algo muito mais frio e calculado. Era como se ela estivesse me medindo, me avaliando, decidindo alguma coisa importante. Sarah, ela disse, falando meu nome de um jeito que nunca tinha falado antes, com uma frieza que me fez sentir imediatamente desconfortável. Que surpresa vê-la aqui. A forma como ela disse surpresa,
deixou claro que não era uma surpresa agradável. As amigas ao redor ficaram em silêncio, criando uma tensão palpável no ar. Tentei manter a compostura e entreguei o presente, explicando que tinha feito com carinho, que esperava que ela gostasse da homenagem ao Robert. Margaret pegou o embrulho, mas nem olhou direito, colocou numa mesa lateral como se fosse qualquer coisa sem importância. Que consideração, ela disse, mas o tom era sarcástico, quase cruel. Foi então que ela me olhou da cabeça aos pés novamente, e soltou a frase que mudaria tudo. Achei que David tivesse explicado o dress code da festa. Isso aqui é uma celebração elegante, não um encontro casual de fim de semana. O comentário foi dito alto o suficiente para que várias pessoas ao redor ouvissem. Senti meu rosto esquentar de vergonha, olhei rapidamente para meu vestido tentando entender o que estava errado. Era um vestido simples, mas apropriado. Não era extravagante, mas também não era inadequado. Outras mulheres na festa estavam usando roupas similares. A diferença era que elas eram amigas de longa data de Margaret, pessoas do círculo social dela. Eu achei que estava apropriada, consegui dizer, tentando manter a voz firme apesar da humilhação que estava sentindo. David não mencionou nenhum dress code específico. Margaret riu, mas não era uma risada alegre, era uma risada cortante, cheia de desdém. Claro que não mencionou. Algumas coisas deveriam ser óbvias, não acham? Ela olhou para as amigas que riram baixinho, claramente desconfortáveis com a situação, mas não querendo contradizer a anfitriã da festa. Especialmente para alguém da família, ela continuou, enfatizando a palavra família de um jeito que deixou claro que ela não me considerava realmente parte dela. Naquele momento senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Não era só sobre a roupa. Era sobre meu lugar na família, sobre como ela realmente me via. Desde que Robert morreu, eu já tinha percebido uma mudança sutil na forma como Margaret me tratava, mas achei que fosse só o luto, a dor da perda fazendo ela ficar mais fechada com todo mundo. Agora eu estava vendo que era algo muito mais profundo e intencional. Ela estava aproveitando a festa, um momento que deveria ser de união familiar, para me colocar no meu lugar. Para deixar claro, na frente de todo mundo, que eu não era bem-vinda, que ela não me considerava digna de estar ali. Procurei David desesperadamente com o olhar. Finalmente o encontrei perto do bar, conversando com 2 primos. Ele estava de costas para nossa direção, completamente alheio ao que estava acontecendo. Pensei em ir até ele, em pedir ajuda, mas uma parte de mim não queria criar um escândalo maior do que já estava sendo criado. Margaret percebeu meu desconforto e pareceu sentir prazer com isso. Talvez da próxima vez seja melhor ligar antes, para se certificar de que entendeu bem o tipo de evento. Não queremos mais mal-entendidos, não é mesmo? As palavras eram ditas com um sorriso falso, mas o veneno por trás delas era real. Tentei argumentar mais uma vez, explicar que David tinha me convidado, que eu sempre participava dos eventos da família, mas ela simplesmente balançou a cabeça como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Querida, você está claramente deslocada aqui. Este é um evento para pessoas de um certo padrão, tenho certeza de que você entende. A palavra padrão ecoou na minha cabeça como um tapa na cara. Ela estava deixando claro que não me considerava do mesmo nível social, que eu não pertencia àquele ambiente, àquela família. E o pior de tudo, era que estava fazendo isso publicamente, na frente de pessoas que eu teria que encontrar novamente em outros eventos familiares. Senti lágrimas começando a se formar nos meus olhos, mas me recusei a dar a ela a satisfação de me ver chorar. Respirei fundo, ergui o queixo e disse: "Claro, Margaret, acho que realmente houve um mal-entendido." Peguei minha bolsa, ignorei o presente que ela tinha deixado esquecido na mesa lateral, e me dirigi para a saída. Caminhei pelo salão tentando manter a dignidade, mas sentindo o peso dos olhares curiosos de outras pessoas que tinham percebido a tensão. Alguns sussurravam entre si, outros fingiam não ter visto nada. Era mortificante saber que tinha se tornado o centro de um drama familiar em público. Quando finalmente cheguei ao estacionamento, minhas pernas estavam tremendo tanto que mal conseguia andar direito. Entrei no carro e fiquei ali parada por vários minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A humilhação era tão intensa que parecia física, como se alguém tivesse me dado um soco no estômago.
Pensei em ligar para David e em contar o que tinha acontecido, mas uma parte de mim queria ver se ele ia perceber sozinho, se ia sentir minha falta na festa, se ia vir atrás de mim. Queria saber de que lado ele ficaria quando soubesse da situação. Seria que ele defenderia sua esposa ou sua mãe? Sentada ali no estacionamento, vendo outras pessoas chegando animadas para a festa, eu comecei a repensar muitas coisas sobre minha relação com a família Thompson. Desde que Robert morreu, Margaret tinha mudado completamente comigo. Antes ela era cordial, às vezes até carinhosa. Nunca fomos muito próximas, mas havia respeito mútuo. Depois do funeral, porém, era como se ela tivesse tirado uma máscara. Começou a fazer comentários sutis sobre minha origem mais simples, sobre como eu era diferente das outras noras da família. Criticava minha forma de me vestir, minha forma de falar, até minha forma de decorar minha própria casa, sempre com aquele tom de quem estava me educando, me ajudando a me encaixar melhor na família. Na época, eu achava que era só o luto mexendo com ela, que ela estava descontando em mim a frustração e a dor da perda. David sempre me dizia para ter paciência, que ela ia voltar ao normal com o tempo. Mas agora, depois da humilhação pública na festa, eu estava entendendo que não era luto. Era algo muito mais calculado e cruel. Ela estava aproveitando a morte de Robert, a única pessoa que sempre me defendeu na família, para me colocar no lugar que ela sempre achou que eu deveria estar, fora. Robert sempre foi meu maior aliado na família Thompson. Ele me acolheu desde o primeiro dia, sempre me incluía nas conversas, me fazia sentir parte das tradições familiares. Quando David e eu casamos, Robert foi quem insistiu para que a cerimônia fosse grande, no mesmo clube onde estava acontecendo a festa de Margaret. Ele queria que eu me sentisse uma verdadeira Thompson, sempre dizia que eu tinha trazido uma energia nova para a família, que tinha feito David uma pessoa melhor e mais feliz. Mas Robert não estava mais ali para me proteger, e Margaret, que sempre teve que dividir a atenção do marido comigo, agora tinha campo livre para fazer o que quisesse. A festa de 70 anos dela não era só uma comemoração. Era uma declaração de guerra, um momento para deixar claro quem mandava na família agora. Sentada naquele estacionamento olhando para o clube onde deveria estar celebrando, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais aceitar ser tratada como uma intrusa na minha própria família, não ia mais engolir comentários maldosos em silêncio. Se Margaret queria guerra, ela ia ter guerra. Mas ela não fazia ideia do que estava prestes a descobrir sobre a herança que tanto a tranquilizava. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Depois daquela humilhação no clube, eu dirigi sem rumo pelas ruas de Boston por mais de 1 hora, não conseguia voltar para casa ainda. Precisava processar o que tinha acontecido, entender como Margaret havia me desrespeitado daquela forma na frente de toda a família. Parei num café 24 horas no centro da cidade e fiquei ali, tomando um chocolate quente tentando organizar meus pensamentos. Foi quando meu telefone tocou. Era David. Sua voz soou preocupada. Sarah, onde você está? Margaret disse que você não se sentiu bem e foi embora. Está tudo bem? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando decidir se contava a verdade ou se inventava uma desculpa. Algo na forma como ele falou, como se acreditasse na versão de Margaret sem questionar, me irritou profundamente. Não me senti bem mesmo, respondi tecnicamente não mentindo. Vou para casa descansar. David disse que tentaria sair mais cedo da festa para me encontrar, mas eu disse que não precisava, que queria ficar sozinha. Desliguei o telefone sentindo uma mistura de raiva e decepção. Nem meu próprio marido havia percebido que algo estava errado. Quando finalmente cheguei em casa, nossa casa em Cambridge que dividíamos há 5 anos, tudo me pareceu diferente. Era como se eu estivesse vendo o lugar com outros olhos. As fotos da família Thompson na estante da sala, os presentes caros que Margaret nos dava nos aniversários, as tradições que sempre seguíamos religiosamente, tudo parecia falso agora. Subi para o quarto e tirei aquele vestido azul que havia causado tanta polêmica. Coloquei uma roupa confortável e desci para a cozinha. Precisava de algo para me distrair, então resolvi organizar uns papéis que estavam acumulados na gaveta da escrivaninha. Era algo que vinha adiando há semanas, mas naquele momento parecia a tarefa perfeita para manter minha mente ocupada. Abri a gaveta e comecei a separar contas pagas, documentos importantes, garantias de eletrodomésticos.
No fundo da gaveta encontrei uma pasta que Robert havia me dado alguns meses antes de morrer. Na época, ele disse que eram apenas alguns documentos que queria que eu guardasse para David caso algo acontecesse com ele. Robert sempre foi uma pessoa organizada, preocupada em deixar tudo arrumado para a família. Disse que não queria que Margaret tivesse que se preocupar com papelada no momento do luto. Pedi para que eu mantivesse a pasta em segurança e a entregasse para David quando ele estivesse emocionalmente preparado para lidar com questões financeiras. Na época, guardei a pasta sem olhar o conteúdo, respeitei a privacidade de Robert e confiei que ele sabia o que estava fazendo. Mas naquela noite, depois da humilhação que passei, algo me impulsionou a abrir aquela pasta. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse uma forma de me sentir mais próxima de Robert que sempre me defendera. Dentro da pasta havia vários documentos: testamento, apólices de seguro, escrituras de propriedades, extratos bancários. Comecei a folhear tudo meio distraidamente, mas logo algo chamou minha atenção. Havia várias propriedades listadas que eu nunca tinha ouvido falar: casas em Martha's Vineyard, apartamentos em Manhattan, terrenos em Connecticut. A fortuna da família Thompson era muito maior do que eu imaginava. Robert havia sido discreto sobre seus investimentos, mas pelos documentos que estava vendo, ele tinha um patrimônio impressionante. Havia também informações sobre contas bancárias em diferentes estados, fundos de investimento, ações de empresas que eu nem sabia que existiam. Mas o que realmente me chamou a atenção foi um documento específico, grampeado separadamente dos outros. Era uma versão mais recente do testamento, datada de apenas 2 meses antes da morte de Robert. Neste documento, havia anotações manuscritas nas margens, observações que ele havia feito sobre distribuição de bens. Comecei a ler com mais atenção, e descobri algo que me deixou completamente chocada. Robert havia alterado significativamente seu testamento nos últimos meses de vida. A versão original, que toda a família conhecia, deixava a maior parte dos bens para Margaret com uma pequena porcentagem para os filhos. Mas esta versão nova era completamente diferente. Nesta versão atualizada, Robert havia deixado 40% de toda a sua fortuna diretamente para mim. Não para David, para mim pessoalmente. Sarah Mitchell Thompson. Havia uma carta anexa explicando os motivos desta decisão. Com as mãos tremendo, comecei a ler a carta manuscrita de Robert. Minha querida Sarah, a carta começava: se você está lendo isto, significa que eu já parti, e chegou a hora de você saber algumas verdades importantes sobre nossa família. Durante os últimos anos observei como Margaret tem tratado você, especialmente quando ela pensa que ninguém está vendo. Observei a forma sutil como ela tenta fazer você se sentir inferior e inadequada para nossa família. A carta continuava: você trouxe alegria genuína para nossa família. Davi nunca foi tão feliz quanto é com você. Você me deu conversas inteligentes, risadas sinceras, e sempre tratou nossa família com um carinho que não era obrigatório, mas genuíno. Por isso, decidi que você merece ser reconhecida não apenas como nora, mas como uma verdadeira herdeira dos valores que construí ao longo da vida. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Robert não só havia percebido o tratamento que eu recebia de Margaret, como havia tomado uma decisão radical para me proteger. A carta explicava que ele havia conversado com advogados especializados para garantir que esta nova versão do testamento fosse juridicamente inabalável. Margaret recebeu uma vida inteira de conforto e luxo, a carta prosseguia. Ela terá o suficiente para manter seu padrão de vida. Mas você, minha querida Sarah, precisa de proteção financeira para garantir sua independência. Nunca deixe ninguém fazer você se sentir pequena ou inadequada. Com esta herança, você terá o poder de escolher seu próprio caminho. Havia mais detalhes técnicos sobre propriedades específicas, investimentos e contas bancárias. Aparentemente, Robert havia sido extremamente estratégico. Ele sabia que Margaret tentaria contestar qualquer mudança no testamento, então ele havia documentado tudo meticulosamente, incluindo gravações em vídeo explicando suas decisões. O mais impressionante era que Robert havia previsto exatamente o tipo de situação que eu tinha acabado de viver. Numa parte da carta ele escrevia: sei que Margaret tentará fazer você se sentir como uma intrusa depois que eu partir. Ela sempre teve ciúme, da forma como eu a tratava, da consideração que sempre tive por você. Quando isso acontecer, e acontecerá, quero que você saiba que tem recursos para não depender da boa vontade de ninguém. Havia também instruções específicas sobre como proceder.
Robert havia deixado o nome de um advogado de confiança, James Morrison, que estava ciente da situação e havia ajudado a elaborar toda a documentação. Havia um envelope lacrado que deveria ser entregue a este advogado, contendo instruções adicionais que nem eu deveria ler antes da reunião oficial. Sentada ali na minha cozinha com todos aqueles documentos espalhados na mesa, eu senti uma mistura de emoções tão intensa que mal conseguia respirar. Gratidão por Robert ter pensado em me proteger, tristeza por ele ter previsto que eu seria maltratada, raiva por Margaret ter começado a perseguição mesmo antes da tinta do testamento secar. Mas acima de tudo, eu senti um poder que nunca havia experimentado antes. Durante 5 anos de casamento, eu sempre me senti como a nora pobre que havia tido sorte de se casar com um Thompson. Sempre me esforcei para provar que era digna da família, que merecia estar ali. Sempre engoli comentários maldosos, sempre me diminuí para não criar conflitos. Agora eu descobria que Robert, o patriarca da família, havia me considerado digna não apenas de respeito, mas de uma herança substancial. Ele havia me dado algo que Margaret nunca poderia tirar: independência financeira e, mais importante, validação oficial do meu lugar na família. Olhei para o relógio e vi que já passava da meia-noite. Davi provavelmente ainda estava na festa, ou talvez já estivesse a caminho de casa. Juntei todos os documentos cuidadosamente e os coloquei de volta na pasta. Não ia contar nada para ele ainda. Precisava entender melhor a situação, falar com o advogado, saber exatamente quais eram meus direitos e opções. Por enquanto isso seria meu segredo. Margaret achava que havia me humilhado e me colocado no meu lugar. Ela não fazia ideia de que havia mexido com a pessoa errada, que Robert havia me dado todas as ferramentas necessárias para revidar. Pela primeira vez desde que Robert morreu, eu me senti verdadeiramente protegida por ele. Quando David chegou em casa 1 hora depois, eu já estava na cama, fingindo dormir. Ouvi ele subir as escadas devagar, tentando não fazer barulho. Senti quando ele se deitou ao meu lado, mas mantive os olhos fechados. Não estava pronta para essa conversa ainda. Ele sussurrou meu nome baixinho, perguntando se eu estava bem, se realmente havia sido só mal-estar. Murmurei algo sobre dor de cabeça e ele me beijou na testa, dizendo que sua mãe havia perguntado por mim, que estava preocupada. Quase ri da ironia. Margaret preocupada comigo. Se ele soubesse a verdade... Mas eu mantive o silêncio. Tinha muito que planejar antes de revelar o que sabia. Margaret havia escolhido me humilhar publicamente. Havia apostado que eu ia aceitar calada, que ia continuar sendo a nora submissa que tentava agradar todo mundo. Ela havia apostado errado. Na manhã seguinte acordei com uma clareza mental que não sentia há meses. Sabia exatamente o que precisava fazer. Primeiro, ia entrar em contato com James Morrison, o advogado que Robert havia indicado. Segundo, ia estudar todos os documentos até entender cada detalhe da herança. Terceiro, ia decidir a melhor forma de usar essa informação. Margaret achava que havia vencido nossa batalha silenciosa. Ela não sabia que a guerra estava apenas começando. Na segunda-feira seguinte, liguei para o escritório de James Morrison. A secretária me disse que ele estava esperando meu contato há meses, que Robert havia deixado instruções específicas sobre quando eu deveria procurá-lo. Marcamos uma reunião para quinta-feira da mesma semana, no escritório dele no Financial District de Boston. Durante os dias que antecederam a reunião, eu me senti como se estivesse vivendo 2 vidas paralelas. De dia continuava sendo a Sarah de sempre, trabalhava no meu emprego como designer gráfica, cozinhava para David, participava das atividades normais do nosso cotidiano, mas por dentro, havia uma agitação constante, uma ansiedade misturada com expectativa. David parecia não ter percebido nada diferente no meu comportamento. Ele comentou algumas vezes sobre a festa da mãe, sobre como tinha sido bonita, sobre como Margaret havia ficado feliz com a celebração. Eu ouvia tudo sem comentar muito, apenas concordando quando necessário. Ele também mencionou que Margaret havia perguntado se eu estava melhor, se o mal-estar tinha passado. A ironia da situação era quase cômica. Margaret estava interpretando o papel da sogra preocupada, enquanto eu sabia que ela havia sido a responsável pelo meu mal-estar. Mas eu mantive a farsa, disse que estava bem, agradeci pela preocupação dela. David pareceu satisfeito com essa resposta, e não tocou mais no assunto. Na quarta-feira à noite, um dia antes da reunião com o advogado, David recebeu uma ligação de Margaret.
Ela estava convidando a família toda para um jantar no domingo, para comemorar o sucesso da festa de aniversário e matar as saudades de todo mundo. Davi aceitou na hora, sem nem me consultar. Quando ele desligou o telefone e me contou sobre o convite, eu senti uma onda de revolta. Margaret estava claramente testando até onde podia me empurrar, até onde eu ia aceitar ser desrespeitada. Ela sabia que eu não ia recusar um convite familiar na frente de David, que eu ia ter que engolir meu orgulho e aparecer. Claro, amor, respondi, forçando um sorriso. Vai ser ótimo ver a família toda reunida de novo. Por dentro, eu estava pensando que Margaret não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Se ela queria me ver no jantar de domingo, eu ia aparecer. Mas seria uma Sarah muito diferente da que ela humilhou na festa. Na quinta-feira de manhã me arrumei cuidadosamente para a reunião com James Morrison. Escolhi um conjunto profissional, blazer preto e calça social, que me dava confiança e autoridade. Queria causar a impressão de alguém que merecia ser levada a sério, não de uma nora ingênua que estava descobrindo a vida. O escritório de Morrison & Associates ficava no 20º andar de um prédio elegante na State Street. A recepção era impressionante, com móveis de madeira escura, obras de arte caras e uma vista panorâmica da cidade. Era o tipo de lugar onde se resolve questões financeiras de pessoas muito ricas. James Morrison era um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos bem penteados, terno impecável e uma postura que transmitia décadas de experiência lidando com famílias abastadas. Quando me cumprimentou, percebi imediatamente que ele me conhecia muito bem, mesmo nunca tendo nos encontrado antes. Sarah, ele disse, apertando minha mão com firmeza. Robert falou muito sobre você, sinto muito pela perda que todos sofremos. Ele era um homem excepcional. Nos acomodamos em sua sala particular, onde ele havia separado uma pilha de documentos sobre a mesa. Imagino que você tenha encontrado a pasta que Robert deixou com você, ele começou. E imagino também que tenha descoberto algumas informações, surpreendentes. Confirmei que havia lido os documentos e que estava chocada com o conteúdo, especialmente com a mudança no testamento. Morrison sorriu de um jeito paternal. Robert previu que você ficaria surpresa. Na verdade, ele previu muitas coisas sobre como as dinâmicas familiares mudariam depois da morte dele. Por isso ele foi extremamente cuidadoso ao estruturar seus últimos desejos. O advogado me explicou que Robert havia procurado o escritório dele 6 meses antes de morrer, quando recebeu o diagnóstico do câncer que acabou levando sua vida. Naquele momento, ele disse que queria fazer algumas mudanças importantes em seu testamento. Mudanças que sua família não esperaria, mas que ele considerava justas e necessárias. Sr. Thompson foi muito claro sobre suas motivações, Morrison continuou. Ele me disse que havia observado como você era tratada por alguns membros da família, especialmente por sua esposa. Disse que você sempre demonstrou caráter íntegro, que sempre tratou a família dele com respeito e carinho genuínos, mesmo quando esse carinho não era retribuído. Morrison abriu uma pasta diferente, e tirou de dentro um envelope lacrado. Ele me deixou isto para entregar pessoalmente a você, com instruções específicas de que deveria ser aberto apenas na minha presença. Entregou-me o envelope e ficou observando enquanto eu o abria com cuidado. Dentro havia outra carta de Robert, mas esta era diferente da primeira. Era mais íntima, mais emocional. Ele falava sobre como tinha aprendido a me valorizar ao longo dos anos, sobre conversas que tivemos, sobre momentos específicos que o marcaram. Mencionava uma vez em que Margaret havia feito um comentário maldoso sobre minha família de origem na frente de visitas, e como eu havia reagido com dignidade instead de revide. Naquele momento a carta dizia: eu entendi que tipo de pessoa você realmente é. Você tem uma força interior que muitas pessoas não possuem, tem a capacidade de manter sua integridade mesmo quando está sendo atacada. Essas são qualidades raras e valiosas, e eu quero garantir que sejam recompensadas. Robert explicava na carta que a herança que estava me deixando não era apenas dinheiro. Era liberdade. Liberdade para tomar minhas próprias decisões, para não depender da aprovação ou dos caprichos de ninguém. Era sua forma de garantir que eu nunca mais tivesse que aceitar desrespeito em silêncio. Morrison me observava ler a carta, e quando terminei ele explicou os detalhes práticos da herança. As propriedades que Robert havia me deixado estavam avaliadas em aproximadamente 12 milhões de dólares. Havia também contas bancárias com mais 3 milhões em investimentos diversificados. Era uma quantia astronômica,
Muito mais dinheiro do que eu jamais imaginei ter na vida. Há algo mais que preciso te contar, Morrison disse, sua expressão ficando mais séria. Robert suspeitava que Margaret tentaria contestar o testamento quando descobrisse estas mudanças. Por isso, ele tomou algumas medidas preventivas. O advogado me mostrou uma série de documentos médicos atestando que Robert estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando fez as alterações. Havia também gravações em vídeo dele explicando suas decisões, filmadas no próprio escritório do advogado com testemunhas presentes. Mais importante ainda, Morrison continuou, Robert descobriu algumas informações perturbadoras sobre as finanças da família nos últimos meses de vida. Informações que ele acreditava que você deveria saber. Ele abriu uma terceira pasta, esta cheia de extratos bancários e relatórios financeiros. Aparentemente, Robert havia contratado um investigador particular para auditar as contas familiares quando começou a suspeitar de algumas transações estranhas. O que descobriu foi chocante. Margaret havia estado transferindo grandes quantias de dinheiro das contas conjuntas para contas pessoais em seu nome, sem o conhecimento de Robert. Tecnicamente, ela tinha direito legal de fazer essas transferências, Morrison explicou. As contas eram conjuntas. Mas moralmente, ela estava se apropriando de dinheiro que deveria ser patrimônio familiar conjunto. Robert estimou que ela havia transferido aproximadamente $2 milhões ao longo dos últimos 3 anos. As evidências mostravam um padrão sistemático de transferências, sempre em valores que não chamariam atenção individual, mas que somados representavam uma quantia significativa. Margaret havia sido muito inteligente, muito calculista. Sabia que Robert confiava nela completamente e havia abusado dessa confiança. Por que Robert não confrontou ela diretamente? Perguntei, ainda tentando processar toda essa informação. Morrison explicou que Robert estava doente, fragilizado, e não queria passar seus últimos meses de vida em conflito familiar. Preferiu documentar tudo e deixar que a verdade viesse à tona depois de sua morte. Ele sabia que você seria forte o suficiente para lidar com essa situação, Morrison disse. E ele queria que você tivesse todas as ferramentas necessárias para se proteger e proteger os verdadeiros interesses da família. O advogado me explicou que eu tinha várias opções. Podia simplesmente aceitar minha herança e manter tudo em silêncio. Podia confrontar Margaret sobre as transferências suspeitas. Ou podia tomar medidas legais para recuperar o dinheiro que havia sido indevidamente transferido. O que Robert mais queria, Morrison concluiu, era que você soubesse que tinha escolhas. Que nunca mais precisaria aceitar humilhações ou desrespeito porque dependia financeiramente da boa vontade de outros. Ele te deu independência, Sarah. O que você faz com ela é decisão sua. Saí daquela reunião com a cabeça girando. Em poucas horas, eu havia descoberto que era milionária, que minha sogra era uma ladra. E que meu falecido sogro havia orquestrado tudo para me proteger. Era como se tivesse entrado numa novela de drama familiar. Durante o caminho de volta para casa, eu pensei sobre o jantar de domingo. Margaret havia marcado aquele encontro achando que ia ter mais uma oportunidade de me humilhar, de reafirmar sua posição como matriarca da família. Ela não sabia que eu estaria chegando com informações que podiam destruir completamente sua reputação e sua posição financeira. Pela primeira vez desde a festa de aniversário, eu sorri genuinamente. Margaret queria jogar jogos de poder perfeito. Mas ela não sabia que as regras do jogo haviam mudado completamente, e que agora eu tinha todas as cartas na mão. Nos 3 dias que separavam minha reunião com Morrison do jantar na casa de Margaret, eu me transformei numa pessoa completamente diferente. Pela primeira vez na vida, eu tinha um propósito claro, e o poder necessário para executá-lo. Não era mais a nora que tentava agradar todo mundo. Era uma mulher com $15 milhões em herança e informações comprometedoras sobre quem havia me humilhado. Na sexta-feira, voltei ao escritório de Morrison para estudar mais detalhadamente todos os documentos. Ele havia preparado cópias organizadas de tudo. O testamento original, a versão atualizada, os relatórios do investigador particular, extratos bancários das transferências suspeitas, e até fotografias que Robert havia tirado de documentos importantes. Seu sogro era extremamente meticuloso, Morrison me explicou enquanto revisávamos os papéis. Ele documentou cada descoberta, cada suspeita, cada evidência. É como se ele soubesse que um dia essas informações seriam cruciais para proteger você.
Descobri que Robert havia mantido um diário detalhado das últimas semanas de vida, registrando comportamentos estranhos de Margaret. No diário ele descrevia como Margaret havia começado a fazer perguntas específicas sobre suas contas bancárias, sobre investimentos que ela nunca havia demonstrado interesse antes. Havia anotações sobre conversas telefônicas suspeitas que ela fazia quando pensava que ele estava dormindo. Robert havia percebido que algo estava errado, mas fingiu não saber de nada enquanto investigava secretamente. A parte mais impressionante, Morrison continuou, é que ele previu exatamente como Margaret reagiria à sua morte. Disse que ela tentaria consolidar poder sobre a família, que tentaria marginalizar você, e que eventualmente revelaria sua verdadeira natureza. Era assustador como Robert havia sido preciso em suas previsões. Morrison me mostrou também os vídeos que Robert havia gravado. Eram 4 gravações, cada uma explicando uma parte diferente de suas decisões. No primeiro vídeo, ele falava sobre por que havia escolhido me deixar uma herança tão substancial. Sua voz estava fraca por causa da doença, mas suas palavras eram firmes e claras. Sarah trouxe luz para nossa família, ele dizia na gravação. Em 5 anos de convivência, nunca a vi agir com mesquinhez, inveja ou malícia. Sempre tratou todos com dignidade, mesmo quando essa dignidade não era retribuída. Ela merece ter segurança financeira não como uma dádiva, mas como reconhecimento do valor que agregou às nossas vidas. No segundo vídeo, Robert falava especificamente sobre Margaret. Suas palavras eram cuidadosas mas devastadoras. Ele explicava como havia descoberto as transferências não autorizadas, como havia se sentido traído por alguém em quem confiava completamente. Mais importante, ele expressava sua preocupação sobre como Margaret trataria o resto da família depois de sua morte. Temo que Margaret, sem minha influência moderadora, mostre aspectos de sua personalidade que sempre manteve escondidos, Robert dizia no vídeo. Especialmente em relação a Sarah, que sempre foi alvo de um ciúme sutil que Margaret pensava que eu não percebia. O terceiro vídeo continha instruções específicas sobre como proceder caso Margaret tentasse contestar o testamento. Robert havia estruturado tudo de forma que seria praticamente impossível reverter suas decisões. Havia usado trusts legais, documentação médica comprovando sua sanidade mental, e testemunhas independentes para cada etapa do processo. No quarto e último vídeo, Robert me enviava uma mensagem pessoal. Sarah, se você está assistindo isto, significa que Margaret provavelmente já mostrou sua verdadeira face. Não deixe que ninguém faça você se sentir menor do que é. Você tem valor próprio, independente do que qualquer pessoa da família Thompson pense. Use esta herança para construir a vida que merece. Assistir aqueles vídeos foi emocionalmente devastador. Era como se Robert ainda estivesse ali me orientando, me protegendo mesmo depois da morte. Ao mesmo tempo, era revoltante descobrir que ele havia morrido sabendo que a esposa o estava traindo financeiramente, mas escolhido não confrontá-la por causa da doença. Depois de estudar todos os documentos, Morrison e eu discutimos estratégias. Ele me explicou que eu tinha direito legal não apenas à herança que Robert havia me deixado, mas também à restituição do dinheiro que Margaret havia transferido irregularmente. Legalmente, essas transferências podiam ser consideradas apropriação indébita, já que foram feitas sem conhecimento do outro titular da conta. No entanto, Morrison alertou, processos familiares podem ser muito destrutivos. Você precisa decidir se quer seguir o caminho legal, ou se prefere resolver tudo de forma mais discreta. Ambas as opções têm vantagens e desvantagens. Passei o fim de semana pensando sobre minhas opções. David notou que eu estava mais pensativa que o normal, perguntou se havia alguma coisa me preocupando. Inventei uma desculpa sobre problemas no trabalho, que tinha um projeto complicado para entregar. Ele aceitou a explicação sem questionar muito. No sábado à noite, David comentou sobre o jantar do domingo na casa de Margaret. Minha mãe disse que vai fazer o peru assado famoso dela, aquele que meu pai adorava. Acho que será um momento especial para toda a família. Eu concordei, dizendo que estava ansiosa para o encontro. Se ele soubesse o quão ansiosa eu realmente estava. Domingo de manhã, acordei com uma determinação férrea. Havia decidido como ia proceder. Não ia revelar tudo de uma vez. Ia usar o jantar para observar Margaret,
para entender melhor sua personalidade, para confirmar o que Robert havia escrito sobre ela. Queria ter certeza absoluta antes de tomar qualquer medida drástica. Me arrumei cuidadosamente para o jantar. Desta vez, escolhi um vestido que sabia que era impecável. Um vestido preto de grife que havia comprado para uma ocasião especial, mas nunca usado. Fiz questão de usar as pérolas que Robert havia me dado, não como nostalgia, mas como um lembrete silencioso de quem realmente me valorizava naquela família. Durante o caminho para a casa de Margaret em Beacon Hill, David estava animado, falando sobre como era bom ver a família se reunindo novamente, sobre como Margaret estava se recuperando bem do luto. Acho que esses encontros familiares são importantes para ela, ele comentou. Faz ela se sentir menos sozinha. Eu ouvia tudo concordando superficialmente, mas por dentro estava pensando na ironia da situação. David estava preocupado com o bem-estar emocional de Margaret, sem saber que ela havia passado anos manipulando financeiramente o pai dele. Sem saber que havia me humilhado publicamente apenas uma semana antes. A casa dos Thompson em Beacon Hill era impressionante, uma mansão vitoriana de 4 andares com vista para o Boston Common. Era onde David havia crescido, onde Robert e Margaret haviam construído sua vida juntos. Sempre me senti um pouco intimidada por aquela casa, por toda a história e tradição que ela representava. Quando chegamos, vários carros já estavam estacionados na frente. Reconheci os veículos dos irmãos de David, Michael e Jennifer, e de alguns primos próximos. Era claro que Margaret havia convidado bastante gente. Talvez quisesse uma audiência para continuar me humilhando, ou talvez realmente quisesse reunir a família. Margaret nos recebeu na porta principal, elegante como sempre, em um conjunto de lã azul marinho. Cumprimentou David com um abraço caloroso e me cumprimentou com um beijo no ar, frio e protocolar. Sarah, que bom que você se recuperou do mal-estar, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Você está melhor hoje. A forma como ela disse melhor deixou claro que estava se referindo à minha aparência, comparando com a festa onde havia me humilhado. Era uma cutucada sutil, um lembrete de quem mandava ali. Eu sorri de volta, igualmente falsa. Obrigada pela preocupação, Margaret. Estou me sentindo muito bem. Entramos na sala de estar, onde o resto da família já estava reunido. Michael Thompson, o filho mais velho, trabalhava como executivo em uma empresa de investimentos. Jennifer Thompson Adams, a filha do meio, era casada com um médico e vivia em uma mansão em Milton. Ambos haviam herdado o ar de superioridade característica da família, mas sempre foram cordiais comigo. O que me chamou a atenção foi a presença de William Harrison, o contador da família, e sua esposa Linda. Eles raramente participavam de jantares familiares. William era responsável por gerenciar as finanças da família Thompson há mais de 20 anos, desde antes do casamento de David comigo. Sua presença ali não era casual. Durante o coquetel que antecedeu o jantar, fiquei observando as interações entre todos. Margaret estava particularmente animada, contando histórias sobre a festa de aniversário, mostrando fotos que haviam tirado. Ela mencionou várias vezes como tudo havia sido perfeito, como a família estava unida, como Robert ficaria orgulhoso. Cada vez que ela falava sobre união familiar, eu senti uma pontada de ironia. Se ela soubesse o que eu havia descoberto sobre as finanças, sobre a herança, sobre os verdadeiros sentimentos de Robert em relação a ela. Mas mantive minha expressão neutra, participei das conversas quando necessário, interpretei o papel da nora educada. Foi durante a conversa com William Harrison que eu comecei a entender melhor a situação financeira atual da família. Ele mencionou casualmente que estava ajudando Margaret a reorganizar algumas contas depois da morte de Robert, que havia algumas complexidades nos investimentos que precisavam ser resolvidas. Robert tinha muitos investimentos que Margaret nem sabia que existiam, William comentou. Estamos descobrindo propriedades, contas, aplicações que ele mantinha separadas. Vai levar meses para organizar tudo. Margaret confirmou, dizendo que estava surpresa com a quantidade de bens que Robert havia acumulado ao longo da vida. Ele sempre foi muito reservado sobre dinheiro, ela disse, suspirando dramaticamente. Agora estou descobrindo que nossa situação financeira é muito melhor do que eu imaginava. Robert deixou a família muito bem protegida. A forma como ela disse família me fez entender que ela estava se referindo principalmente a ela mesma. Durante o jantar,
Margaret se comportou como a perfeita matriarca, serviu o peru assado que Robert adorava, contou histórias sobre tradições familiares, fez brindes em memória do marido. Mas eu percebi uma ansiedade sutil em seus gestos, uma pressa em estabelecer narrativas sobre herança e futuro da família. Ela estava claramente sondando as reações de todos sobre questões financeiras. Fez comentários sobre como era importante manter as tradições familiares, sobre como Robert teria querido que ela continuasse administrando as finanças da família. Era óbvio que ela estava preparando o terreno para algo. Quando o jantar terminou e estávamos tomando café na sala de estar, Margaret fez um anúncio que confirmou minhas suspeitas. Eu queria aproveitar que estamos todos reunidos para compartilhar algumas novidades sobre a herança do Robert, ela disse, assumindo um tom solene e oficial. Todos prestaram atenção, especialmente Michael e Jennifer, que claramente estavam interessados em questões financeiras. David segurou minha mão, provavelmente achando que eu ficaria emocionada falando sobre Robert, se ele soubesse que eu já sabia de tudo. William tem me ajudado a organizar toda a documentação, Margaret continuou. E eu descobri que Robert foi ainda mais generoso conosco do que imaginávamos. Ele deixou instruções muito claras sobre como queria que a herança fosse distribuída, sempre priorizando a estabilidade e unidade da nossa família. Margaret olhou diretamente para mim quando disse a próxima frase: claro que todos serão beneficiados de acordo com sua importância dentro da estrutura familiar. A pausa antes de importância foi deliberada, carregada de significado. Ela estava deixando claro que algumas pessoas eram mais importantes que outras. Sentada ali ouvindo Margaret manipular a narrativa sobre a herança de Robert, eu senti uma calma estranha tomar conta de mim. Era como se todo o nervosismo, toda a ansiedade dos últimos dias tivessem desaparecido. Eu sabia a verdade. Tinha os documentos, tinha as gravações, tinha o poder. Margaret continuou falando sobre planos futuros, sobre como ia administrar o patrimônio, sobre decisões que pretendia tomar. Cada palavra que saía da boca dela só confirmava o que Robert havia previsto. Ela estava se posicionando como a única herdeira legítima, como a pessoa responsável por manter o legado da família Thompson. Quando ela terminou de falar, houve um silêncio respeitoso na sala. Michael e Jennifer pareciam satisfeitos com as declarações da mãe. David apertou minha mão, provavelmente achando que eu estava emocionada com as homenagens ao pai dele. William Harrison apenas assentiu, como se estivesse confirmando tudo o que Margaret havia dito. Foi então que eu decidi que era hora de começar a plantar algumas sementes. Margaret, eu disse, minha voz calma e controlada. Você disse que descobriu investimentos que Robert mantinha em segredo. Que tipo de investimentos? A pergunta pegou ela de surpresa. Ela claramente não esperava que eu demonstrasse interesse em questões financeiras. Oh, nada muito complicado, ela respondeu, tentando parecer casual. Algumas propriedades, contas que ele nunca mencionou. William está cuidando de tudo. Mas eu percebi que William ficou ligeiramente desconfortável com minha pergunta. Havia algo que eles não estavam contando. Que interessante, eu continuei. Robert sempre foi tão transparente sobre tudo. Fico surpresa que ele tivesse investimentos secretos. Margaret riu, mas era uma risada forçada. Você sabe como os homens são com dinheiro, querida. Sempre acham que precisam proteger as esposas de preocupações financeiras. A conversa mudou de assunto depois disso, mas eu havia conseguido o que queria. Havia plantado a semente da dúvida, havia demonstrado que não era mais a nora ingênua que aceitava qualquer explicação sem questionar. Margaret havia percebido a mudança no meu comportamento e eu via pela forma como ela me observava quando pensava que eu não estava olhando. Depois do jantar, enquanto David conversava com os irmãos sobre futebol, eu me ofereci para ajudar Margaret a recolher os pratos. Era uma oportunidade perfeita para observá-la mais de perto, para entender melhor como sua mente funcionava. Na cozinha, enquanto organizávamos a louça, ela voltou ao assunto das finanças. Sarah, ela disse, sua voz assumindo um tom mais íntimo, como se fôssemos confidentes, eu sei que essas questões de herança podem ser delicadas. Quero que você saiba que David será muito bem cuidado. A família Thompson sempre cuidou dos seus. A forma como ela disse os seus, deixou claro que eu não estava incluída nessa categoria. Tenho certeza de que Robert deixou tudo muito bem organizado, respondi mantendo meu tom neutro.
ele sempre foi uma pessoa justa e cuidadosa. Margaret assentiu, mas eu percebi uma tensão em seus ombros. Ela estava tentando me sondar, tentando entender se eu sabia de alguma coisa. Exatamente, ela concordou. Robert sempre soube distinguir entre família de sangue e outras pessoas que fazem parte da nossa vida. Mais uma cutucada, mais uma forma de me lembrar do meu lugar na hierarquia familiar. Mas desta vez, instead de me sentir diminuída, eu senti uma satisfação silenciosa. Quando voltamos para a sala de estar, Michael estava contando uma história sobre um cliente importante do escritório dele. Jennifer falava sobre os planos de viagem que tinha para o verão com a família. Era uma cena doméstica normal, uma família abastada discutindo seus privilégios e oportunidades. Observando todos ali, eu pensei sobre como suas vidas iam mudar quando descobrissem a verdade sobre a herança. Michael, que sempre me tratou com condescendência educada, descobriria que eu havia herdado mais dinheiro que ele. Jennifer, que sempre fazia questão de me lembrar que cresceu com privilégios que eu nunca tive, descobriria que eu agora tinha mais recursos que ela. E Margaret descobriria que o marido que ela havia traído financeiramente havia me dado não apenas dinheiro, mas poder. Poder para expor suas mentiras, poder para questionar sua autoridade, poder para nunca mais aceitar desrespeito em silêncio. Quando o jantar terminou, e estávamos nos despedindo, Margaret me abraçou de forma teatral. Foi tão bom ter você aqui, querida, ela disse autossuficiente para todos ouvirem. A família precisa se manter unida nestes tempos difíceis. Era uma performance, uma forma de mostrar para os outros como ela era uma sogra carinhosa e acolhedora. Mas quando me abraçou, ela sussurrou no meu ouvido: espero que você tenha entendido o recado sobre seu lugar nesta família. Era uma ameaça velada, uma confirmação de que a humilhação na festa havia sido proposital, calculada. Eu me afastei com um sorriso doce e respondi, também sussurrando: entendi perfeitamente, Margaret, muito obrigada pelo esclarecimento. Mas meu sorriso tinha algo diferente desta vez, tinha confiança, tinha segredos, tinha poder. Durante o caminho de volta para casa, David comentou sobre como havia sido bom reunir a família, sobre como Margaret parecia estar se adaptando bem à viuvez. Acho que ela está encontrando força para seguir em frente, ele disse. Papai ficaria orgulhoso de ver como ela está lidando com tudo. Eu concordei silenciosamente, pensando sobre como Robert realmente se sentiria se soubesse que Margaret estava usando sua morte para consolidar poder e excluir pessoas da família. Mas em breve, todos saberiam exatamente o que Robert pensava sobre isso. Em breve, Margaret descobriria que havia escolhido a pessoa errada para humilhar. Naquela noite, antes de dormir, revisei mais uma vez todos os documentos que Morrison havia me dado. Cada página, cada número, cada evidência das transferências irregulares. Estava me preparando para a batalha da minha vida, e desta vez, eu tinha todas as armas necessárias para vencer. Na segunda-feira seguinte ao jantar, eu acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. Não era mais uma questão de se eu ia confrontar Margaret, mas quando e como. Durante a noite havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Ia revelar a verdade sobre a herança, mas ia fazer isso da forma mais impactante possível. Liguei para Morrison logo cedo e marquei uma reunião urgente. Queria entender todos os aspectos legais antes de dar meu próximo passo. Quando cheguei ao escritório dele, já havia uma estratégia formada na minha cabeça, mas precisava da confirmação de um especialista. James, comecei. Quero saber exatamente o que acontece quando eu reivindicar oficialmente minha herança. Quais são as consequências legais para Margaret? Morrison se recostou na cadeira, percebendo pela minha postura e tom de voz que eu havia tomado uma decisão definitiva. Bem, ele explicou, primeiro, teremos que apresentar o testamento atualizado ao Tribunal de Sucessões. Como Margaret está atualmente administrando o espólio como viúva principal, ela será notificada oficialmente sobre as mudanças. Isso vai chocar toda a família. Morrison fez uma pausa, observando minha reação. Além disso, ele continuou, se decidirmos questionar as transferências não autorizadas que ela fez, teremos que apresentar todas as evidências que Robert coletou. Isso pode resultar em processos criminais por apropriação indébita. Margaret pode enfrentar multas pesadas e até prisão. A palavra prisão ecoou na sala.
Era uma possibilidade que eu não havia considerado completamente até aquele momento. Margaret não estava apenas enfrentando a perda de poder familiar, estava potencialmente enfrentando consequências criminais sérias. Quanto tempo levaria todo o processo? Perguntei. Morrison explicou que a apresentação do testamento atualizado seria relativamente rápida, talvez 2 semanas. Mas investigar as transferências irregulares e processar Margaret poderia levar meses ou até anos. Há outra opção, Morrison sugeriu. Podemos usar as evidências como forma de negociação. Apresentar tudo para Margaret de forma privada, dar a ela a chance de devolver voluntariamente o dinheiro transferido irregularmente, e aceitar os termos da herança sem criar um escândalo público. Mas eu não queria negociação, não depois da humilhação pública que sofri na festa. Margaret havia escolhido me atacar na frente de toda a família. Merecia receber o troco da mesma forma. Quero que tudo seja feito oficialmente, eu disse para Morrison. Quero que toda a família saiba a verdade. Morrison assentiu, entendendo minha decisão. Nesse caso, vou preparar toda a documentação necessária. Vamos protocolar a reivindicação da herança ainda esta semana. Margaret será notificada oficialmente na sexta-feira. Era perfeito. Margaret passaria a semana achando que estava no controle, apenas para descobrir na sexta que havia perdido tudo. Nos dias seguintes, eu me senti como uma atriz preparando para o papel mais importante da minha vida. Continuei minha rotina normal, trabalho, casa, conversas casuais com David, mas por dentro estava contando as horas para a revelação. Era como se tivesse um segredo explosivo que estava prestes a mudar tudo. David não percebeu nenhuma mudança significativa no meu comportamento. Ele estava ocupado com um projeto importante no escritório de arquitetura onde trabalhava, chegava em casa cansado e distraído. Nas poucas conversas que tivemos sobre a família, ele mencionou que Margaret havia ligado algumas vezes, perguntando sobre coisas relacionadas às finanças de Robert. Ela está tentando entender todos os investimentos que papai fez, David me contou na quarta-feira durante o jantar. Disse que descobriu algumas contas que nem sabia que existiam. Pelo jeito, papai era muito mais rico do que qualquer um de nós imaginava. Se ele soubesse o quanto mais rico. Na quinta-feira, recebi uma ligação inesperada de Jennifer Thompson Adams. Era estranho, porque ela nunca me ligava diretamente. Sempre era David quem falava com os irmãos, e depois me repassava as informações. Sua voz soava ligeiramente ansiosa quando se identificou. Sarah, oi. Espero que não se importe de eu ligar diretamente, ela começou. É que mamãe comentou que você fez algumas perguntas interessantes sobre as finanças do papai no domingo. Ela ficou curiosa sobre o que você sabia. A ligação não era casual. Margaret havia enviado Jennifer para me sondar. Não sei de nada específico, respondi, mantendo minha voz neutra. Apenas achei interessante descobrir que Robert tinha investimentos que vocês não conheciam. Deve ser emocionante descobrir que a situação financeira da família é melhor do que imaginavam. Jennifer concordou, mas eu percebia que ela estava tentando extrair mais informações. É verdade, ela disse. Mamãe está lidando com tanta coisa, documentos, contadores, advogados. Às vezes ela se sente sobrecarregada. Se você soubesse de alguma coisa que pudesse ajudar. Era uma pescaria descarada. Margaret estava claramente preocupada que eu soubesse algo que pudesse complicar seus planos. Claro que ajudaria se pudesse, menti. Mas David e eu não estávamos envolvidos nas finanças de Robert. Ele sempre foi muito reservado sobre isso, como vocês mesmos disseram. Jennifer pareceu satisfeita com minha resposta e mudou de assunto, mas eu sabia que ela reportaria nossa conversa diretamente para Margaret. Na quinta-feira à noite, David recebeu um telefonema de Margaret que me deixou ainda mais convencida de que estava fazendo a coisa certa. Ela estava convidando todos para um almoço especial no sábado, dizendo que tinha algumas novidades importantes para compartilhar sobre o futuro da família. Acho que ela vai anunciar oficialmente como será distribuída a herança, David me disse depois de desligar. Será um momento histórico para nossa família. Papai ficaria feliz em ver todos nós unidos, cuidando do legado que ele construiu. A ironia era tão intensa que eu quase ri. Margaret havia marcado um almoço para anunciar como ela controlaria a herança, sem saber que na sexta-feira descobriria que não tinha direito a esse controle. Naquela noite liguei para Morrison e contei sobre o almoço que Margaret havia marcado.
Perfeito, ele disse. Ela vai receber a notificação oficial sobre o testamento na sexta de manhã. Vai ter o fim de semana inteiro para processar a informação antes do almoço. Será interessante ver como ela vai reagir. Morrison me explicou o cronograma exato dos próximos dias. Na sexta de manhã, um oficial de justiça entregaria pessoalmente a notificação para Margaret, informando sobre a existência do testamento atualizado e minha herança de $15 milhões. Junto com a notificação, ela receberia cópias de todos os documentos relevantes, incluindo evidências das transferências irregulares. Ela terá 72 horas para responder oficialmente, Morrison explicou. Pode aceitar os termos do testamento, pode tentar contestar, ou pode tentar negociar. Mas com todas as evidências que Robert documentou, contestar seria praticamente impossível. Era um cronograma perfeito. Margaret receberia o choque na sexta e teria que lidar com ele durante todo o fim de semana. Na sexta-feira de manhã eu estava no meu trabalho tentando me concentrar em projetos de design, mas minha mente estava completamente focada no que estava acontecendo na casa de Margaret. Às 10h30 da manhã meu telefone tocou. Era David, sua voz completamente alterada. Sarah, você pode vir para casa agora? Aconteceu alguma coisa muito séria com minha mãe. Meu coração disparou, não de preocupação, mas de adrenalina. Havia chegado o momento. O que aconteceu? Perguntei, fingindo ignorância total. Ela recebeu alguns documentos hoje de manhã, sobre a herança do papai. Está histérica, dizendo que há um engano, que alguém falsificou papéis. Não entendo nada do que está acontecendo. David soava genuinamente confuso e preocupado. Ela quer falar com toda a família urgentemente. Disse para David que sairia do trabalho imediatamente e iria para casa. Durante o trajeto eu ensaiei mentalmente como reagiria quando ele me contasse sobre a herança. Precisava parecer surpresa, mas não chocada demais. Precisava demonstrar que estava descobrindo tudo junto com ele. Quando cheguei em casa, David estava andando de um lado para o outro na sala, visivelmente agitado. Sarah, você não vai acreditar no que descobri, ele disse assim que entrei. Aparentemente, papai mudou o testamento antes de morrer. E ele deixou uma fortuna para você. Fiz minha melhor performance de surpresa. Sentei no sofá, fingi que precisava de um momento para processar a informação. Para mim, isso não pode estar certo, por que Robert faria isso? David se sentou ao meu lado, igualmente confuso. Não sei, ele respondeu. Mamãe está dizendo que deve ser um erro, que alguém falsificou os documentos. Ela está falando em processar o escritório de advocacia, em contestar tudo. Era exatamente a reação que Robert havia previsto. Margaret não conseguia aceitar que havia perdido o controle. David me mostrou algumas mensagens que Margaret havia enviado para ele durante a manhã. Eram textos longos, dramáticos, cheios de indignação. Ela estava claramente em pânico, tentando mobilizar os filhos contra o que chamava de injustiça e manipulação póstuma. Ela quer que todos nós vamos para a casa dela agora, David disse. Disse que precisa falar com a família toda sobre essa situação. Era minha chance de ver Margaret confrontada com a verdade, de observar como ela reagiria quando descobrisse que eu sabia de tudo há dias. Claro, respondi. Devemos apoiar sua mãe neste momento difícil. Internally, eu estava pensando que Margaret não fazia ideia de como esse momento ia ficar ainda mais difícil. Durante o caminho para Beacon Hill, David tentava processar as informações. Não entendo por que papai faria isso, ele repetia. Não que você não mereça, amor, mas é tão inesperado. Ele nunca deu sinais de que estava pensando em mudar o testamento. Talvez ele tivesse seus motivos, sugeri cuidadosamente. Robert sempre foi uma pessoa muito observadora, muito justa. Se ele tomou essa decisão, deve ter tido boas razões. David concordou. Mas eu percebia que ele estava lutando para entender a lógica por trás da decisão do pai. Quando chegamos na casa de Margaret, os carros de Michael e Jennifer já estavam estacionados lá fora. Todos haviam largado tudo para vir discutir a crise familiar. Eu respirei fundo, preparando-me para enfrentar Margaret pela primeira vez, desde que ela havia descoberto que havia perdido o jogo. Antes de tocar a campainha, olhei para David e disse: Não importa o que aconteça hoje, quero que você saiba que eu amo você e nossa família, tudo vai ficar bem. Era minha forma de prepará-lo para as revelações que estavam por vir, para o momento em que ele descobriria que tipo de pessoa sua mãe realmente era. Margaret abriu a porta, e pela primeira vez desde que a conhecia,
ela não estava composta. Seu cabelo estava despenteado, ela não estava usando maquiagem, e seus olhos estavam vermelhos de chorar. Quando me viu, sua expressão mudou de tristeza para algo muito mais perigoso, era ódio puro. Você, ela disse, sua voz tremendo de raiva, você fez alguma coisa. Não sei como, mas você fez alguma coisa. Davi imediatamente se colocou entre nós, protegendo-me da fúria de sua mãe. Mamãe, calma, ele disse. Sarah não tem nada a ver com isso. Ela está tão surpresa quanto todos nós. Mas Margaret continuava me encarando com aquela expressão de ódio, como se pudesse me destruir apenas com o olhar. Era hora de descobrir até onde Margaret estava disposta a ir para manter seu poder. Era hora de ver quem realmente conhecia a verdade sobre Robert Thompson e sua família. Entramos na sala de estar onde Michael e Jennifer já estavam sentados, ambos com expressões de total confusão. Havia papéis espalhados pela mesa de centro, cópias dos documentos que Margaret havia recebido. William Harrison também estava presente, parecendo extremamente desconfortável com toda a situação. Sentem-se, Margaret disse, sua voz ainda tremendo, mas tentando recuperar alguma compostura. Precisamos resolver essa situação absurda. Ela apontou para os documentos na mesa como se fossem algo contaminado. Alguém está tentando destruir nossa família com mentiras e falsificações. Michael pegou um dos papéis e começou a ler. Jennifer fazia o mesmo. Eu podia ver suas expressões mudando gradualmente de confusão para choque total. David se sentou ao meu lado, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo. Mamãe, Michael disse lentamente, estes documentos parecem legítimos. Esta é a assinatura do papai, este é o papel timbrado do escritório dele. Como você explica isso? Margaret explodiu imediatamente. Falsificado? Ela gritou. Tudo falsificado. Seu pai jamais faria uma coisa dessas. Jamais deixaria uma fortuna para... Ela parou e me olhou com ódio puro, para uma estranha que se infiltrou na nossa família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. David ficou tenso ao meu lado. Jennifer deixou cair o papel que estava segurando. Michael pareceu chocado com a forma como a mãe havia se referido a mim. Era a primeira vez que alguém da família ouvia Margaret falar sobre mim de forma tão cruel e aberta. Margaret, eu disse calmamente, eu entendo que isso deve ser muito difícil para você. Também fiquei surpresa quando David me contou sobre a herança. Minha voz estava controlada, mas havia uma força nova nela que ninguém havia escutado antes. Surpresa? Margaret riu, mas era uma risada histérica, sem humor. Você está fingindo que não sabia de nada? Você manipulou meu marido, se aproveitou de um homem doente para conseguir nosso dinheiro. A acusação era tão absurda, que até William Harrison pareceu desconfortável. Foi nesse momento que decidi parar de fingir. Margaret, eu disse me levantando da poltrona, acho que chegou a hora de termos uma conversa honesta sobre quem realmente manipulou quem nesta família. Caminhei até a mesa e peguei um dos documentos. Você quer falar sobre manipulação? Então vamos falar sobre os 2 milhões de dólares que você transferiu das contas conjuntas para suas contas pessoais nos últimos 3 anos. O silêncio na sala foi completo, até Margaret parou de falar. David me olhou completamente confuso. Sarah, do que você está falando? Eu me virei para ele, sabendo que estava prestes a destruir a imagem que ele tinha da mãe, mas também sabendo que era necessário. Seu pai descobriu que Margaret estava transferindo dinheiro das contas familiares para contas pessoais, David. Ele contratou um investigador, documentou tudo, e foi por isso que mudou o testamento. Peguei outro documento da mesa. Está tudo aqui, cada transferência, cada data, cada valor. Margaret ficou pálida como papel. Isso é mentira. Robert nunca me investigou. Ele confiava em mim completamente. Mas sua voz não soava mais convincente. Havia um desespero nela que deixava claro que eu havia acertado em cheio. Michael se levantou e foi até a mesa, pegando os relatórios financeiros. Começou a ler com atenção crescente. Mãe, ele disse lentamente. Estas são realmente suas assinaturas nestes cheques. Estas são suas contas bancárias. Como você explica transferências de $50 mil por mês durante 3 anos? Jennifer também se aproximou da mesa, examinando os documentos. Mamãe, isso é sério.
se papai descobriu essas transferências e considerou elas irregulares o suficiente para mudar o testamento. Ela não terminou a frase, mas todos entenderam a implicação. Margaret estava encurralada, mas em vez de admitir qualquer coisa, ela atacou com mais fúria. Vocês vão acreditar numa intrusa em vez de acreditar na própria mãe? Ela seduziu vocês, manipulou todos vocês. Essa mulher destruiu nossa família. Essa mulher, eu disse, minha voz subindo de tom pela primeira vez, nunca fez nada além de tentar fazer parte desta família com dignidade. Essa mulher engoliu humilhações em silêncio durante anos. Essa mulher foi desrespeitada publicamente por você na festa de aniversário, e ainda assim manteve a compostura. David me olhou chocado. Que humilhação, do que vocês estão falando? Era hora de contar tudo. Não podia mais protegê-lo da verdade sobre sua mãe. Sua mãe me expulsou da festa de aniversário, David. Na frente de todo mundo disse que eu estava mal vestida, que não pertencia àquele ambiente, que não era do padrão adequado para a família Thompson. David ficou pálido, olhando alternadamente para mim e para Margaret. Mamãe, isso é verdade? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Margaret tentou negar, mas suas palavras saíram atropeladas, contraditórias. Não era apropriado para o evento. Você mentiu para mim, David disse, sua voz crescendo em intensidade. Você disse que Sarah tinha passado mal e ido embora. Você mentiu na minha cara. A realização de que havia sido enganado estava atingindo David como um soco no estômago. Jennifer se aproximou de mim, sua expressão completamente mudada. Sarah, me desculpe, se eu soubesse que mamãe tinha feito isso. Mas eu a interrompi. Não queria que a situação se transformasse numa sessão de pedidos de desculpa. Queria respostas. Margaret, eu disse voltando minha atenção para ela, você quer falar sobre manipulação? Então explique por que gastou anos fazendo comentários maldosos sobre minha origem, sobre minha aparência, sobre minha adequação para esta família. Explique por que se aproveitou da morte de Robert para tentar me excluir definitivamente. Margaret estava tremendo de raiva, mas também de medo. Ela sabia que havia perdido o controle da situação. Eu sempre tentei ajudar você a se adequar melhor. Sempre tentei orientar você sobre como se comportar numa família como a nossa. Orientar? Eu ri, mas era uma risada sem humor. Você chama de orientação me humilhar na frente de outras pessoas? Me fazer sentir pequena e inadequada sempre que tinha oportunidade? Peguei outro documento da mesa. Robert viu tudo isso, Margaret. Ele documentou seu comportamento em um diário. A menção ao diário fez Margaret ficar ainda mais pálida. Que diário? Robert nunca manteve diário nenhum. Mas eu já tinha o documento na mão, e comecei a ler algumas passagens específicas. Margaret fez outro comentário desnecessário sobre a origem humilde de Sarah hoje, eu li. Disse na frente dos vizinhos que Sarah precisava aprender sobre etiqueta adequada. Vi como Sarah ficou magoada, mas manteve a dignidade. Ela não merece esse tratamento. Continuei lendo. Margaret questiona constantemente as decisões de Sarah sobre decoração da casa, sobre roupas, sobre como ela se porta em eventos sociais. É como se estivesse tentando moldar Sarah numa versão de si mesma sem respeitar a personalidade única dela. Cada palavra que eu li era como uma punhalada em Margaret. David e os irmãos estavam descobrindo um lado da mãe que nunca haviam visto antes, ou que haviam escolhido ignorar. William Harrison estava visivelmente desconfortável, provavelmente se perguntando se sabia das transferências irregulares. Papai realmente escreveu isso? David perguntou pegando o diário das minhas mãos. Começou a ler outras passagens, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Mãe, como você explica isso? Papai estava documentando comportamentos seus que ele considerava inadequados. Margaret tentou uma última cartada desesperada. Seu pai estava doente. O câncer, os medicamentos, afetaram o julgamento dele. Ele não estava pensando claramente quando escreveu essas coisas. Mas eu estava preparada para essa defesa também. Margaret, eu disse, Robert gravou vídeos explicando suas decisões. Vídeos feitos no escritório do advogado, com testemunhas presentes, com avaliação médica comprovando que estava mentalmente lúcido. A informação sobre os vídeos foi o golpe final. Margaret se deixou cair numa poltrona, finalmente entendendo que havia perdido completamente. Não havia mais como negar, como manipular,
Como controlar a narrativa. Robert havia previsto cada um de seus movimentos e havia me dado todas as ferramentas para me defender. Onde estão esses vídeos? Michael perguntou. Queremos ver. Era a hora da revelação final, do momento que provaria definitivamente que Margaret havia sido exposta pelo próprio marido. O advogado de Robert tem tudo, respondi. Todos os vídeos, todas as evidências, toda a documentação. Ele está esperando nossa decisão sobre como proceder com as transferências irregulares que Margaret fez. Jennifer olhou para a mãe com uma expressão que misturava decepção e raiva. Mamãe, você realmente transferiu dinheiro das contas do papai sem ele saber? Margaret não conseguiu responder. Apenas balançou a cabeça, mas não estava claro se era negação ou desespero. David estava segurando o diário, lendo passagem após passagem sobre como eu era tratada. Sua expressão estava mudando gradualmente, a realização de anos de comportamentos que ele havia ignorado ou racionalizado finalmente atingindo sua consciência. Sarah, ele disse, me olhando com uma expressão que misturava culpa e admiração. Por que você nunca me contou que mamãe te tratava assim? Era uma pergunta justa, que merecia uma resposta honesta. Porque eu não queria criar problemas entre vocês, respondi. Porque eu acreditava que se eu fosse paciente, respeitosa, eventualmente as coisas melhorariam. Porque eu achava que era minha responsabilidade me adaptar à família, não o contrário. Margaret finalmente levantou a cabeça, seus olhos ainda cheios de lágrimas, mas agora também cheios de uma última tentativa desesperada de retomar o controle. Vocês não entendem, ela disse. Ela planejou tudo isso, ela manipulou Robert, se aproveitou da doença dele. Mas suas palavras soaram vazias. Todos na sala haviam visto as evidências, haviam lido as palavras do próprio Robert. Margaret havia sido exposta não por mim, mas pelo próprio marido que ela havia traído e desrespeitado. O confronto que eu havia planejado durante dias estava finalmente acontecendo, e Margaret estava descobrindo que havia escolhido a pessoa errada para humilhar. O silêncio que se seguiu após as últimas palavras de Margaret foi quebrado por Michael, que jogou os documentos de volta na mesa com força. Mãe, chega! Ele disse, sua voz carregada de uma raiva que eu nunca havia visto nele antes. Chega de acusações, chega de mentiras, chega de tentar virar todos contra Sarah. Jennifer se aproximou de mim, suas mãos tremendo ligeiramente. Sarah, eu sinto muito, muito mesmo. Se eu soubesse que mamãe estava te tratando assim. Ela parou lutando para encontrar palavras adequadas. Não consigo acreditar que isso estava acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. David ainda estava segurando o diário de Robert, lendo passagem após passagem. Suas mãos também tremiam, mas de emoção diferente. Era como se ele estivesse descobrindo que nunca havia realmente conhecido a mãe. Mãe, ele disse, sua voz quase um sussurro. Papai escreveu aqui que você disse para Sarah que ela nunca seria uma verdadeira Thompson. Isso é verdade? Margaret tentou negar, mas as palavras saíram fracas, sem convicção. Eu nunca quis magoar ninguém. Eu só achava que... Mas não conseguiu terminar a frase. Era óbvio para todos que as evidências eram incontestáveis. Foi então que William Harrison se pronunciou pela primeira vez desde que chegamos. Margaret, ele disse, sua voz profissional mais tensa, preciso confessar algo. Robert me procurou 3 meses antes de morrer com perguntas específicas sobre as transferências que você vinha fazendo. Eu achei que ele sabia e aprovava tudo. A confissão de William foi como uma bomba na sala. Margaret o olhou com olhos esbugalhados. William, você prometeu que isso ficaria entre nós, você disse que não havia problema nenhum. Era a primeira vez que ela admitia indiretamente que as transferências realmente aconteceram. Eu disse que não havia problema legal, William corrigiu. Tecnicamente você tinha direito de fazer essas transferências porque as contas eram conjuntas. Mas quando Robert começou a fazer perguntas, eu percebi que ele não estava ciente da extensão das movimentações. Michael se levantou abruptamente. Deixe-me entender isso direito. Mamãe, você estava transferindo dinheiro das contas do papai sem ele saber? E você, William, estava facilitando isso? A acusação estava agora direcionada não apenas para Margaret, mas também para o contador da família. Não era assim, Margaret protestou desesperadamente. O dinheiro era meu também, eu tinha direito de fazer o que quisesse com ele. Mas sua defesa soava fraca mesmo para ela. David fechou o diário e me olhou com uma expressão que misturava admiração e horror. Sarah, ele disse, você sabia de tudo isso quando veio para cá hoje?
Era uma pergunta direta que merecia uma resposta honesta. Respirei fundo e decidi contar toda a verdade. Robert me deu uma pasta com documentos meses antes de morrer, expliquei. Disse para eu guardar e entregar para você quando o momento fosse apropriado. Depois da festa de aniversário, depois da forma como sua mãe me tratou, eu abri a pasta e descobri tudo. Jennifer se aproximou mais. Você soube sobre a herança há quanto tempo? Perguntou. Há uma semana, respondi honestamente. Passei a semana inteira tentando decidir como lidar com essa situação. E você não contou nada para David? Michael perguntou, olhando entre nós dois. Eu queria entender completamente a situação antes de envolver qualquer um de vocês, expliquei. Queria ter certeza de que não estava interpretando nada errado. David me olhou com uma expressão complexa. Você lidou com tudo isso sozinha durante uma semana inteira? Assenti. E ele continuou. Depois de ter sido humilhada na festa, depois de descobrir que herdou uma fortuna, depois de descobrir que minha mãe estava roubando meu pai, você lidou com tudo sozinha? Era nesse momento que eu percebi que David estava finalmente entendendo não apenas o que havia acontecido, mas como eu havia lidado com tudo. A força que eu havia demonstrado, a maturidade, a forma estratégica como havia processado todas as informações antes de agir. Margaret, percebendo que estava perdendo completamente o controle da situação, fez uma última tentativa desesperada. Vocês não entendem, ela gritou. Ela planejou tudo. Ela fez Robert mudar o testamento. Ela manipulou um homem moribundo. Mas desta vez, instead de negar as acusações, eu me aproximei de Margaret e falei com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Margaret, Robert gravou vídeos explicando exatamente por que tomou essas decisões. Quer assistir? A sugestão de assistir os vídeos fez Margaret entrar em pânico total. Não vou assistir nada, isso tudo é uma farsa elaborada. Mas Michael já estava pegando o telefone para ligar para Morrison. Quero ver esses vídeos, ele disse com firmeza. Quero ver papai explicando suas próprias palavras por que tomou essas decisões. Jennifer concordou imediatamente. David também assentiu, embora parecesse emocionalmente exausto. Liguei para Morrison e expliquei a situação. Ele disse que poderia vir até a casa de Margaret com os vídeos e toda a documentação oficial. Em 30 minutos, ele estaria ali para esclarecer tudo. Era a oportunidade perfeita para que toda a família ouvisse diretamente de Robert suas motivações. Enquanto esperávamos Morrison chegar, a dinâmica na sala havia mudado completamente. Margaret estava sentada sozinha numa poltrona, isolada do resto da família. Michael e Jennifer conversavam baixinho entre si, claramente chocados com as revelações. David estava ao meu lado, mas ainda processando tudo que havia descoberto. Sarah, Jennifer disse, se aproximando de mim novamente, quero que você saiba que se soubéssemos de qualquer coisa disso, teríamos intervindo. Papai sempre disse que você era parte da família, mas agora entendo que mamãe nunca aceitou isso realmente. William Harrison estava organizando nervosamente seus papéis, claramente arrependido de ter se envolvido nas transferências financeiras. Talvez eu devesse ter questionado mais quando Robert começou a fazer perguntas, ele murmurou. Mas Margaret sempre foi tão convincente. Quando Morrison chegou carregando uma maleta cheia de documentos e um laptop, a atmosfera na sala ficou ainda mais tensa. Margaret tentou uma última vez estabelecer controle. Este homem não deveria estar aqui, ela disse. Esta é uma questão familiar privada. Na verdade, Morrison respondeu educadamente. Esta é uma questão legal que envolve um espólio de 23 milhões de dólares. E como executor das vontades de Robert Thompson tem obrigação legal de garantir que seus desejos sejam cumpridos. A menção do valor total da herança fez todos ficarem em silêncio. Morrison conectou seu laptop à televisão da sala e carregou o primeiro vídeo de Robert. Ver meu falecido sogro na tela, mesmo sabendo que ele havia morrido, foi emocionalmente impactante para todos. Ele estava visivelmente doente, mas sua mente estava clara e suas palavras eram firmes. Se vocês estão assistindo isto, Robert começou no vídeo, significa que chegou o momento de esclarecer algumas verdades sobre nossa família que preferi não abordar em vida. Margaret se recusou a olhar para a tela, mas todos os outros estavam fixamente atentos. Robert explicou no vídeo como havia descoberto as transferências financeiras, como havia se sentido traído, mas como havia decidido não confrontar Margaret durante seus últimos meses de vida.
Preferi documentar tudo e deixar que a verdade viesse à tona depois da minha morte, quando Margaret não pudesse mais manipular a situação. O segundo vídeo era ainda mais devastador. Robert falava especificamente sobre mim, sobre como havia observado a forma como Margaret me tratava. Sarah nunca soube que eu percebia os comentários maldosos, as humilhações sutis, as tentativas constantes de fazê-la se sentir inadequada. Ela sempre manteve a dignidade, sempre respondeu com classe. Por isso, Robert continuava no vídeo, decidi deixar para Sarah não apenas uma herança financeira, mas uma herança de justiça. Ela merece ter independência, merece nunca mais ter que aceitar desrespeito de ninguém. Quando o segundo vídeo terminou, David estava chorando silenciosamente. Jennifer tinha as mãos no rosto, claramente chocada. Michael estava olhando para Margaret com uma expressão de profunda decepção. Mesmo William Harrison parecia emocionado. Margaret continuava se recusando a olhar para a tela, mas quando o terceiro vídeo começou ela não teve escolha. Robert estava falando diretamente para ela. Margaret, a voz de Robert ecoou na sala. Se você está assistindo isto, significa que provavelmente já descobriu as mudanças que fiz no meu testamento. Quero que você entenda que estas mudanças não foram feitas por raiva ou vingança, mas por justiça. Durante 30 anos de casamento você teve tudo o que uma mulher poderia desejar: segurança financeira, status social, uma família que te respeitava. Mas você nunca foi capaz de estender essa generosidade para outras pessoas, especialmente para Sarah. Robert fez uma pausa no vídeo, e quando continuou, suas palavras foram ainda mais diretas. Você abusou da confiança que depositei em você, tanto emocionalmente quanto financeiramente. As transferências que você fez sem meu conhecimento foram uma traição da nossa parceria conjugal. O vídeo continuou. Sarah, por outro lado, nunca pediu nada. Nunca exigiu privilégios. Nunca usou sua posição na família para obter vantagens. Ela merece ser recompensada por sua integridade e sua dignidade. Quando o terceiro vídeo terminou, Margaret finalmente quebrou completamente. Começou a chorar de forma descontrolada, não apenas de tristeza, mas de humilhação total. Havia sido exposta pelo próprio marido na frente de toda a família usando suas próprias palavras contra ela. David se levantou e veio até mim. Sarah, me perdoe, ele disse, me abraçando com força. Perdoe por não ter percebido, por não ter te protegido, por ter acreditado nas mentiras dela. Era o momento que eu havia esperado por anos. O momento em que David finalmente via a verdade. Michael se aproximou de Margaret, mas não para consolá-la. Mãe, você precisa devolver o dinheiro que transferiu irregularmente. E você precisa aceitar as decisões do papai sobre a herança. Sua voz era firme, sem espaço para negociação. Jennifer concordou com o irmão. Papai deixou tudo muito claro. Sarah é legalmente herdeira de 40% da fortuna dele. E honestly, depois de tudo que descobrimos hoje, ela merece cada centavo. Morrison aproveitou o momento para explicar os próximos passos legais. A herança de Sarah será oficializada esta semana. Quanto às transferências irregulares, Sarah tem direito legal de recuperar esse dinheiro, com juros. Margaret pode devolver voluntariamente ou enfrentar um processo criminal. A palavra criminal fez Margaret olhar para cima pela primeira vez desde que os vídeos começaram. Processo criminal? Ela perguntou, sua voz fraca. Isso pode resultar em prisão? Morrison assentiu gravemente. Apropriação indébita de mais de $2 milhões é crime federal. As penalidades são severas. Foi nesse momento que a realidade finalmente atingiu Margaret completamente. Ela não estava apenas perdendo dinheiro ou status. Estava potencialmente enfrentando a prisão. Todas as humilhações que havia me causado, todos os anos de manipulação e controle, tinham levado a este momento de total colapso. David olhou para mim com uma expressão que misturava orgulho e preocupação. Sarah, o que você quer fazer sobre o dinheiro que ela transferiu? Era uma pergunta justa. Eu tinha o poder de destruir completamente Margaret ou de mostrar misericórdia. Olhei para Margaret, que estava completamente quebrada, destruída pela exposição de seus crimes e mentiras. Por um momento, senti uma pontada de compaixão. Mas então me lembrei da humilhação na festa, dos anos de comentários maldosos, de todas as vezes que ela havia tentado me fazer sentir pequena. Quero que ela devolva cada centavo, eu disse claramente, com juros.
E quero que ela se desculpe publicamente comigo, na frente da mesma família que presenciou minhas humilhações. Era justiça poética. Ela havia me humilhado publicamente, agora seria humilhada publicamente. Margaret levantou os olhos para mim, e pela primeira vez vi algo que nunca havia visto antes: medo real. Não era mais a sogra arrogante que controlava a família. Era uma mulher que havia perdido tudo: dinheiro, respeito, poder, e que agora dependia da minha misericórdia para evitar a prisão. Sarah, ela disse, sua voz quase inaudível, por favor, eu cometi erros, mas prisão, eu não sobreviveria à prisão. Era uma súplica patética, mas eu não senti nenhuma satisfação em vê-la assim, apenas senti que a justiça finalmente estava sendo feita. Morrison explicou que poderíamos estruturar um acordo onde Margaret devolveria todo o dinheiro transferido irregularmente em parcelas, e em troca, eu não entraria com um processo criminal. Mas isso dependeria da boa vontade de Sarah, ele esclareceu. Ela tem direito legal total de processar. Michael e Jennifer olharam para mim expectantes. Claramente eles não queriam ver a mãe na prisão, mas também entendiam que eu tinha sido gravemente prejudicada. David apertou minha mão, transmitindo apoio para qualquer decisão que eu tomasse. Eu aceito o acordo, eu disse finalmente, com 2 condições. Primeira, Margaret devolve todo o dinheiro em 6 meses, com juros de 8% ao ano. Segunda, ela se desculpa formalmente comigo, admitindo tudo o que fez, na frente de toda a família estendida. Margaret assentiu desesperadamente. Sim, eu aceito. Qualquer coisa. Era patético ver como ela havia passado de poderosa matriarca para suplicante em questão de horas. Morrison começou a redigir os termos do acordo ali mesmo, usando seu laptop. Enquanto ele trabalhava, Jennifer se aproximou de mim novamente. Sarah, há uma coisa que preciso te dizer. Mamãe sempre teve ciúme de você. Sempre comentava conosco sobre como papai gostava de conversar com você, sobre como ele ria das suas piadas. Ela dizia que você estava tentando manipular papai, que estava sendo falsa para conseguir vantagens na família, Jennifer continuou. Agora percebo que ela estava projetando seus próprios comportamentos em você. Era ela quem estava sendo manipuladora. David olhou para a irmã com choque. Vocês sabiam que mamãe falava essas coisas sobre Sarah e nunca me contaram? Michael também pareceu desconfortável. Achávamos que era só ciúme normal de sogra. Não imaginávamos que ela estava ativamente sabotando Sarah. Era revelador descobrir que Margaret havia passado anos envenenando a família contra mim, plantando sementes de dúvida sobre minhas motivações. Mas agora, com todas as evidências expostas, ficava claro quem era realmente a manipuladora na família. Quando Morrison terminou de redigir o acordo, ele leu todos os termos em voz alta. Margaret devolveria 2,3 milhões de dólares em 6 meses. Eu oficialmente herdaria as propriedades e investimentos que Robert havia me deixado. Margaret faria uma declaração pública admitindo seus erros e se desculpando pelo tratamento que me deu. Há uma última coisa, Morrison disse, olhando diretamente para Margaret. Como parte do acordo, você renuncia a qualquer tentativa futura de contestar o testamento de Robert. Esta decisão é final e irrevogável. Margaret assinou o acordo com mãos trêmulas. Era a oficialização de sua derrota total. Ela havia perdido o controle da fortuna familiar, havia perdido o respeito dos filhos, havia perdido sua posição como matriarca. Tudo por não conseguir aceitar que Robert havia genuinamente me valorizado. Depois que Morrison saiu com os documentos assinados, a família ficou em silêncio por vários minutos. Era como se todos estivessem processando como suas vidas haviam mudado completamente em uma tarde. David foi o primeiro a falar. Sarah, eu não sei nem por onde começar a me desculpar. Por não ter visto, por não ter te protegido, por ter acreditado cegamente na versão da minha mãe sobre tudo. Suas palavras eram sinceras, carregadas de culpa genuína. Você não precisa se desculpar, respondi. Você foi manipulado tanto quanto eu. A diferença é que Robert me deu ferramentas para me defender. Agora todos nós sabemos a verdade. Jennifer se aproximou e me abraçou. Sarah, de agora em diante, você vai ser tratada com o respeito que sempre mereceu. Prometo que nunca mais vamos permitir que alguém te trate mal nesta família. Era um gesto simbólico, mas significativo. Michael também se aproximou. Sarah,
quero que você saiba que admiro a forma como você lidou com tudo isso. Poderia ter nos destruído legalmente, mas escolheu o caminho da justiça equilibrada. Era reconhecimento que eu nunca havia recebido de nenhum membro da família Thompson. Margaret continuava sentada sozinha na poltrona, destruída, isolada. Ninguém se aproximou para consolá-la. Era como se ela tivesse se tornado uma estranha na própria família. A ironia era perfeita. Ela havia tentado me transformar numa estranha, e acabou se tornando uma. Quando finalmente saímos da casa de Margaret naquela tarde, eu não era mais a mesma pessoa que havia entrado. Não era mais a nora que tentava agradar todo mundo, que aceitava humilhações em silêncio. Era uma mulher com 15 milhões de dólares, com o respeito da família, e com a satisfação de saber que Robert havia me protegido mesmo depois da morte. Margaret havia apostado que poderia me humilhar e me excluir impunemente. Ela havia perdido essa aposta de forma mais devastadora do que jamais poderia imaginar. 3 meses depois daquele confronto devastador na casa de Margaret, minha vida havia se transformado de maneiras que eu jamais imaginei possíveis. A herança de Robert não foi apenas uma mudança financeira. Foi uma revolução completa na forma como eu era vista e tratada pela família Thompson, e mais importante, na forma como eu via a mim mesma. A primeira grande mudança veio 2 semanas após o acordo. David e eu decidimos nos mudar da nossa casa em Cambridge, para uma das propriedades que Robert havia me deixado, uma mansão espetacular em Martha's Vineyard. Era uma casa que Robert havia comprado anos atrás como investimento, mas que acabou se tornando seu refúgio pessoal quando precisava pensar em decisões importantes. A casa tinha vista direta para o oceano, jardins cuidadosamente planejados, e um escritório onde Robert costumava trabalhar quando queria privacidade total. Encontramos fotos dele naquela casa, sorrindo, relaxado, feliz. Era como se ele tivesse deixado aquele lugar especificamente para que eu pudesse encontrar a paz que ele sabia que eu precisaria. David ficou inicialmente hesitante sobre a mudança. Tem certeza de que não é muito longe de tudo? Ele perguntou. Mas eu expliquei que depois de tudo que havia acontecido, precisávamos de um novo começo, longe das memórias tóxicas de Boston, longe da influência de Margaret. A mudança foi libertadora de uma forma que não esperava. Pela primeira vez na vida, eu estava vivendo em uma casa que era verdadeiramente minha, decorada do meu jeito, sem ter que considerar opiniões ou aprovação de Margaret. Cada cômodo refletia meu gosto pessoal, minha personalidade, minha visão de como um lar deveria ser. Mais importante ainda, comecei a usar parte da herança para realizar sonhos que havia guardado há anos. Sempre quis abrir meu próprio estúdio de design gráfico, mas nunca tinha tido capital suficiente. Agora, com recursos ilimitados, pude alugar um espaço incrível no centro de Martha's Vineyard e montar um estúdio com equipamentos de última geração. O estúdio rapidamente se tornou um sucesso. Clientes de toda a região de New England começaram a me procurar para projetos de identidade visual, campanhas publicitárias, design de websites. Pela primeira vez na vida eu estava sendo reconhecida profissionalmente por meu talento, não por ser parte da família Thompson. David também se beneficiou das mudanças. Com a herança que eu recebi, ele pôde largar o emprego corporativo que odiava e abrir seu próprio escritório de arquitetura. Sempre sonhou em projetar casas sustentáveis, projetos que fizessem diferença ambiental, mas nunca teve coragem de largar a estabilidade financeira para seguir sua paixão. Agora, liberto das pressões financeiras, David estava mais feliz e realizado do que eu jamais o havia visto. Seus projetos começaram a ganhar reconhecimento na região. Revistas de arquitetura publicaram suas casas ecológicas. Ele encontrou propósito profissional que nunca havia experimentado trabalhando para outros. A mudança na nossa relação conjugal foi igualmente transformadora. Sem a pressão constante de agradar Margaret, sem as tensões familiares que sempre pairavam sobre nós, David e eu redescobrimos o que realmente nos uniu no início. Conversávamos mais, rimos mais, planejávamos juntos nosso futuro, de uma forma que não fazíamos há anos. Mas a transformação mais significativa foi na dinâmica familiar geral. Michael e Jennifer começaram a me incluir em decisões familiares importantes de uma forma que nunca havia acontecido antes. Não era mais a nora que era tolerada nas reuniões. Era uma herdeira significativa cuja opinião tinha peso real.
Michael, que trabalhava no mercado financeiro, começou a me consultar sobre investimentos. Descobriu que eu tinha um instinto natural para negócios que havia sido completamente ignorado durante anos. Sarah, ele me disse numa conversa recente. Você devia considerar investir em startups. Tem um olho incrível para identificar oportunidades. Jennifer também mudou completamente sua atitude comigo. Começou a me convidar para eventos sociais em Boston, me apresentou para suas amigas como minha cunhada, a empresária bem-sucedida. Era como se ela finalmente me enxergasse como uma pessoa interessante e valiosa, não apenas como a esposa de seu irmão. Mas talvez a mudança mais satisfatória tenha sido na forma como outras pessoas reagiam quando descobriam minha história. A notícia sobre a herança e sobre a exposição de Margaret se espalhou rapidamente pelos círculos sociais de Boston. Pessoas que antes me tratavam com condescendência agora me procuravam para conhecer minha versão dos eventos. Uma das amigas de Margaret, Elizabeth Crawford, que havia testemunhado minha humilhação na festa de aniversário, me ligou pessoalmente para se desculpar. Sarah, eu devia ter intervindo naquela noite, ela disse. O que Margaret fez foi completamente inadequado. E eu sinto muito por não ter falado nada. Outras pessoas que estavam na festa também entraram em contato. Aparentemente, muitos haviam ficado desconfortáveis com a forma como Margaret me tratou, mas não souberam como reagir no momento. Agora, sabendo da verdade sobre a herança e sobre o caráter de Margaret, eles queriam deixar claro que nunca aprovaram o comportamento dela. Quanto a Margaret, ela cumpriu religiosamente os termos do nosso acordo. A cada mês, depositava exatamente a quantia estipulada para devolver o dinheiro transferido irregularmente. Nunca tentou negociar valores ou atrasar pagamentos. Era como se tivesse finalmente entendido que havia perdido qualquer poder de barganha. A declaração pública de desculpas aconteceu num jantar familiar em dezembro, quase 6 meses depois do confronto inicial. Margaret havia insistido para que fosse num ambiente privado, apenas com a família direta, mas eu insisti que fossem convidadas as mesmas pessoas que haviam presenciado minhas humilhações. Naquela noite, Margaret se levantou no final do jantar e fez a declaração mais difícil da vida dela. Quero pedir desculpas publicamente para Sarah por anos de tratamento inadequado. Reconheço que fui injusta, cruel e que tentei fazê-la se sentir inadequada para nossa família. Ela continuou. Robert estava certo ao proteger Sarah através da herança. Ela sempre demonstrou mais classe e dignidade do que eu demonstrei. Peço perdão não apenas para Sarah, mas para toda a família por ter criado divisões desnecessárias. Era uma humilhação completa, mas necessária. Depois dessa noite, Margaret praticamente desapareceu da vida social da família. Vendeu a mansão em Beacon Hill e se mudou para um apartamento menor em Concord. Raramente aparecia em eventos familiares, e quando aparecia, mantinha um perfil extremamente baixo. Era como se tivesse finalmente aprendido humildade da forma mais difícil possível. O relacionamento entre David e Margaret nunca mais foi o mesmo. Ele continuou sendo um filho respeitoso, mas a confiança havia sido quebrada permanentemente. É difícil aceitar que minha própria mãe mentiu para mim durante anos, ele me confessou numa noite. É difícil aceitar que ela foi capaz de ser tão cruel com você. Mas David também cresceu muito com toda essa experiência. Aprendeu a questionar narrativas familiares, a não aceitar versões únicas dos eventos, a proteger nossa relação de influências externas. Ele se tornou um marido mais presente, mais atento, mais protetor. Era como se tivesse finalmente amadurecido emocionalmente. 1 ano depois de tudo ter acontecido, recebi uma carta inesperada. Era de Margaret. Uma carta longa, manuscrita, onde ela finalmente admitia completamente seus erros e explicava suas motivações. Era uma carta de alguém que havia passado meses refletindo sobre suas ações, e finalmente entendido a gravidade de seus comportamentos. Sarah, a carta começava, sei que não mereço seu perdão, mas preciso que você saiba que entendo completamente o que fiz. Passei décadas sendo a esposa de um homem poderoso, definindo minha identidade através da posição dele. Quando você chegou e conquistou o carinho genuíno de Robert, senti como se estivesse perdendo minha importância. A carta continuava. Em vez de admirar suas qualidades e aprender com elas, escolhi te atacar. Escolhi tentar diminuir você para me sentir maior. Foi covarde, foi cruel, e destruiu nossa família. Robert viu tudo isso e me julgou corretamente.
Margaret terminava a carta pedindo não apenas perdão, mas reconhecendo que eu havia mostrado mais maturidade e classe em todo o processo do que ela jamais demonstrou. Você poderia ter me destruído completamente, mas escolheu justiça em vez de vingança. Isso mostra o tipo de pessoa que você realmente é. Ler aquela carta foi emocionalmente complexo. Parte de mim sentiu satisfação em ver Margaret finalmente admitindo tudo. Parte de mim sentiu tristeza por como as coisas poderiam ter sido diferentes se ela tivesse escolhido me aceitar desde o início. Mas principalmente senti paz. A carta era o fechamento definitivo de um capítulo doloroso da minha vida. Hoje, 2 anos depois de tudo ter acontecido, minha vida é completamente diferente. Meu estúdio de design emprega 12 pessoas e tem clientes em todo o país. David e eu construímos uma vida lindíssima em Martha's Vineyard, com uma relação mais forte do que jamais tivemos. Usamos parte da herança para criar uma fundação em nome de Robert, ajudando jovens de origem humilde a conseguir educação superior. A Fundação Robert Thompson para Educação já ajudou mais de 50 estudantes a realizarem seus sonhos universitários. É nossa forma de honrar a memória dele e de usar a fortuna que ele nos deixou para causar impacto positivo no mundo. Tenho certeza de que ele aprovaria como estamos usando seu legado. Michael e Jennifer se tornaram alguns dos meus melhores amigos. Descobri que quando Margaret não estava envenenando nossa relação, eles eram pessoas genuinamente interessantes e carinhosas. Nossas famílias passam férias juntas, nossos filhos, sim, Davi e eu tivemos gêmeos no ano passado, crescem brincando com os primos. Quanto a Margaret, ela eventualmente encontrou um certo nível de paz? Não voltamos a ter uma relação próxima. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente, mas existe agora um respeito mútuo que não existia antes. Ela aprendeu que não pode controlar outras pessoas, e eu aprendi que posso me defender quando necessário. A lição mais importante que tirei de tudo isso é que humilhações podem ser transformadas em empoderamento quando você tem as ferramentas certas. Robert me deu essas ferramentas não apenas através da herança financeira, mas através da validação de que eu sempre tive valor independente do que qualquer pessoa pensasse. Às vezes pessoas me perguntam se me arrependo de ter exposto Margaret da forma que fiz, se não deveria ter sido mais compassiva. Minha resposta é sempre a mesma: compaixão não significa aceitar abuso. Justiça não é vingança, é responsabilização. Margaret precisava aprender que ações têm consequências, que humilhar outras pessoas tem um preço. Se eu tivesse apenas aceito a herança em silêncio e ignorado as transferências irregulares, ela nunca teria aprendido essa lição. Nunca teria mudado seu comportamento. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela humilhação na festa de aniversário foi o melhor presente que Margaret poderia ter me dado. Foi o catalisador que me fez descobrir documentos que mudaram completamente minha vida. Se ela não tivesse me humilhado publicamente, eu provavelmente nunca teria aberto aquela pasta. Nunca teria descoberto a herança, nunca teria encontrado minha verdadeira força. A vida tem uma forma interessante de fazer justiça. Margaret tentou me destruir e acabou se destruindo. Tentou me excluir da família e acabou se excluindo. Tentou manter controle sobre a fortuna de Robert e acabou perdendo tudo. Enquanto isso, eu encontrei não apenas riqueza material, mas riqueza emocional. Encontrei meu lugar legítimo na família Thompson. Encontrei minha voz, minha força, meu valor próprio. Encontrei uma relação mais forte com David, baseada em honestidade e respeito mútuo. E mais importante de tudo, honrei a memória de Robert da forma que ele queria. Usei a herança que ele me deixou não para me vingar, mas para construir algo positivo. Para provar que ele estava certo ao acreditar em mim, ao me proteger, ao me valorizar. Se você está passando por uma situação onde se sente humilhado, desvalorizado, excluído, lembre-se da minha história. Lembre-se de que você tem mais força do que imagina. Lembre-se de que pessoas que tentam diminuir você geralmente fazem isso porque se sentem ameaçadas pelo seu potencial. Não aceite humilhações em silêncio. Não normalize desrespeito. Não permita que outras pessoas definam seu valor. Às vezes, a justiça demora para chegar, mas quando chega, é completa e transformadora. Margaret aprendeu da pior forma possível que subestimar pessoas pode ser um erro fatal. Ela achava que eu era uma nora fraca e submissa que sempre aceitaria qualquer tratamento. Descobriu que eu era uma mulher forte que apenas estava esperando o momento certo para mostrar minha verdadeira natureza.
Robert sabia disso o tempo todo, por isso me protegeu, por isso me empoderou, por isso me deu as ferramentas para me defender. Ele viu em mim qualidades que nem eu mesma sabia que possuía. A herança foi apenas o meio. O fim sempre foi me ajudar a descobrir meu próprio poder. Hoje, quando passo em frente ao Riverside Country Club onde fui humilhada naquela festa de aniversário, sorrio pensando na ironia de tudo. Margaret pensou que estava me colocando no meu lugar. Na verdade, estava me ajudando a encontrar meu verdadeiro lugar, um lugar de força, independência e dignidade, que ninguém jamais poderá tirar de mim. A vingança mais doce não é destruir quem te machuca, é se tornar tão bem-sucedida, tão realizada, tão feliz, que a opinião dessa pessoa sobre você se torna completamente irrelevante. É exatamente isso que aconteceu comigo. Margaret ainda vive em Boston, num apartamento modesto, com uma pensão que mal cobre suas necessidades básicas. Enquanto isso, eu vivo numa mansão à beira-mar, administro uma empresa de sucesso, tenho uma família linda, e uso minha fortuna para fazer diferença na vida de outras pessoas. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de justiça cósmica. Pessoas que espalham negatividade, que humilham outros, que abusam de poder, eventualmente pagam o preço. Pessoas que mantêm dignidade mesmo diante da adversidade eventualmente são recompensadas. Robert Thompson sabia disso. Por isso me escolheu como sua verdadeira herdeira, não apenas de seus bens materiais, mas de seus valores, de sua integridade, de sua capacidade de fazer justiça prevalecer. E essa é minha mensagem final para todos vocês: nunca deixem ninguém fazer vocês se sentirem pequenos, nunca aceitem humilhações como algo normal. Guardem sua dignidade, mantenham sua integridade, e confiem que a vida tem uma forma de fazer justiça. Às vezes essa justiça vem através de uma herança inesperada, às vezes vem através de outras oportunidades. Mas ela sempre vem para quem mantém o caráter íntegro mesmo nas piores circunstâncias. Margaret Thompson aprendeu isso da forma mais difícil possível, e eu aprendi que sou muito mais forte do que jamais imaginei ser. A seguir você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder, é só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.